Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Olá, estamos com mais um episódio do Pod Castelo, a voz do direito, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante agora no mês de novembro, dezembro, que são as promoções, a Black Friday e quais os seus direitos se você for lesado em alguma dessas situações. Hoje nós temos dois convidados especiais que inclusive vivenciam essa rotina de lidar com o consumidor e com esses prejuízos, que é a doutora Rosana Aguiar e o Neto Amorim, advogado e servidor público lá do Procon Amazonas. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho um recadinho para vocês. Estamos com uma novidade para você também assistir o Pod Castelo Obras e Prosas, que é falando sobre engenharia, obras, reformas, e eu acredito que você não vai perder nenhum episódio e conferir essa novidade. Então vamos falar um pouquinho sobre consumidor. Para a gente conhecer um pouquinho de vocês, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, Rosana, aquela mais íntima, né, Rosana, que nós somos amigas. Doutora Rosana, compartilhe um pouco da sua formação, da sua atuação. Então, doutora Cristiane, a minha graduação primeira é em administração, né? Eu sou administradora e, posteriormente, eu fiz direito e sou advogada há 3 anos. Atuo nas áreas do consumidor, principalmente, na área de família, direito bancário, né, no direito do consumidor, mas hoje, exclusivamente, como vamos falar sobre o direito do consumidor e esse tema que é sensível, que é a respeito da Black Friday, a gente vai focar no direito do consumidor. Eu me perdi mesmo. Não, mas está certíssimo. Imagina, Rosana, fica tranquila. Quando a gente está falando assim de direito do consumidor, a gente tem várias vertentes, né? Principalmente a gente tem o direito do consumidor na área médica, que nós já conversamos aqui. Nós temos o consumidor enquanto cliente num condomínio, morador de um condomínio. E quando a gente fala de consumidor, muitas pessoas já remetem a uma ação judicial. Mas aí hoje a gente vai conversar com o Neto. Neto, fala um pouquinho da gente e desse trabalho tão bacana que vocês desenvolvem no Procon. Então, primeiramente quero agradecer o convite da doutora Cristiane, agradecer aqui a presença da doutora Rosana. Em nome do diretor-presidente Dr. Jair Frache, diretor-presidente do Procon Amazonas, parabenizo pelo podcast. Tema muito relevante, né, que é a atuação do Procon Amazonas, do direito do consumidor na Black Friday, né, e me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas dos consumidores. E basicamente a minha atuação no Procon Amazonas é de orientar realmente o consumidor no atendimento, e qualquer coisa que precisa do Procon Amazonas estamos à disposição. E é isso, vamos bater esse papo aí sobre o direito do consumidor. E tem muitas perguntas que a gente já vai fazendo daqui a pouquinho, porque assim, muitos colegas não conhecem a atuação, né, do Procon, propriamente dito ali. Então, assim, Neto, uma pergunta: nesses períodos de Black Friday, vocês realizam fiscalizações nas lojas? Se estão realmente cumprindo ali com o desconto que eles informam que estão cumprindo? Certo. Assim, é importante a população entender que o Procon ele não atua só em eventos promocionais, ele está atuando todos os dias, principalmente através do setor de fiscalização, que está todos os dias nas ruas. A intenção é coibir mesmo esse trabalho de prevenção, né, contra fraudes, contra golpes, contra essas lesões ao direito do consumidor. Então o Procon está ali realmente para fazer esse trabalho não só ostensivo, mas também preventivo, de atuar e sim fazer essa orientação aos lojistas e aos fornecedores. Interessante. Doutora Rosana, assim, vamos fazer um caso hipotético, né? Digamos que eu sou consumidora, inclusive isso já me aconteceu há muitos anos atrás. Eu queria muito comprar um aparelho celular. E aí eu pensei, eu vou aguardar um pouquinho a Black Friday para ver se aquele celular ele vai ficar um pouquinho mais barato, né? Se vai ter um desconto.
E aí, surpreendentemente, a loja colocou ele na Black Friday com a etiqueta de que estaria com desconto, mas no mesmo valor que já estava anteriormente. E aí, nesse caso, eu me senti lesada, me senti prejudicada, não só pela propaganda enganosa, né, que a gente vê claramente nesses casos de alteração do valor do produto, mas como eu poderia me portar. Digamos que eu me senti assim tão chateada que eu falei, não vou procurar administrativamente nada, não vou procurar o PROCON, eu me senti enganada e eu quero entrar com uma ação judicial. Que documentos mais ou menos, informações eu preciso levar? Porque eu não posso simplesmente chegar lá, doutora Rosana, aconteceu isso, eu tenho que ter provas, né? Sim, você falou a palavra correta. Para qualquer tipo de ação, para que a gente tenha um êxito no processo, é necessário que a gente tenha provas. Então, que informações você tem referente ao preço anterior? Você bateu um print, você tem uma propaganda impressa que era aquele mesmo valor que estão fazendo a propaganda atualmente como Black Friday? É claro que não é obrigatório que você procure administrativamente. É bem verdade que em muitos estados eles já estão obrigando que se tenha a resolução administrativa, mas aqui no Amazonas ainda não é obrigatório. Porém, eu recomendo a pessoa procurar a gerência, né, da loja, entrar em contato, informar que tem essa informação dos preços que estão se repetindo e que não está na Black Friday. Se você não obtiver êxito, aí sim você pode entrar com uma ação. Você precisa ter a comprovação, como eu falei, de um print ou uma propaganda ou um folheto, de que o preço praticado é o mesmo ofertado na Black Friday. E aí você junta a sua documentação pessoal, que é um documento de identidade, CPF, um comprovante de residência. Procura um advogado da sua confiança, né? E aí ele vai te orientar a juntar alguma prova que você tenha a mais, né? Se você tentou ligar para a loja, quanto tempo você passou esperando. Muitas vezes você abre um chat, hoje as lojas trabalham muito com o chat eletrônico, né? E aí é o robozinho, e aí às vezes você fala uma coisa, o robô entende outra. Então tudo isso você vai batendo print, que dentro do juizado é muito válido essas informações, né? E aí, se a loja não resolver administrativamente, você entra com uma ação e você pode sim receber um dano moral, né, em cima dessa ação que você propuser. E tem mais um detalhe assim, doutora, se eu fizer uma reclamação no consumidor.gov administrativa, ela também serve para essa tentativa como comprovação? Porque o consumidor.gov ele é um sistema que está pouco usado, né? Muitos consumidores não conhecem. E é um sistema muito importante, porque você fica com todas as suas reclamações registradas, tem protocolo, né? Tem gente que não tem costume de anotar o protocolo. Sim, com certeza. Serve do consumidor.gov, serve do PROCON, né? Serve do Reclame Aqui. Você tem que demonstrar que você tentou resolver, né? Volto a falar, não é obrigatório que você tenha demonstrado, mas no momento em que você se sentiu lesado, você perdeu um tempo útil, que hoje em dia é muito utilizado nas ações, você deixou de fazer coisas para se envolver, para tentar chegar ao preço de um produto que você acreditava que estava na Black e não está, na realidade está o mesmo preço que estava anterior. Isso tudo você pode utilizar como artifício e como comprovação de que você tentou resolver administrativamente a situação. Inclusive, né, deixa eu te perguntar, se foi identificado que a empresa realmente estava cometendo essa prática, o PROCON ele tem poder e autonomia para multar essa loja? Então, eu queria até reforçar, é muito importante, doutora, ter a denúncia, né, do consumidor, porque é através da denúncia que o PROCON Amazonas vai conseguir atuar. Vai conseguir combater a lesão ao direito do consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor vai realizar essa denúncia, inclusive eu quero até
falar agora para a câmera, né? Vai lá, Os canais de atendimento do Procon Amazonas para realizar a denúncia é o 0800 092 1512. E nós temos também o e-mail da fiscalização, que é fiscalizaçãoprocon@procon.am.gov.br. Então, é importante deixar esses canais de atendimento, que é para o consumidor, quando evidenciar a lesão do consumidor, denunciar para que a fiscalização atue, né? Então, é muito importante, como eu falei inicialmente, o trabalho do Procon, ele também é de prevenção, obviamente, mas também esse trabalho ostensivo, né? Que é de ir lá, verificar o que está acontecendo, de equilibrar a relação de consumo, obviamente, para verificar, orientar os lojistas, né? Para poder garantir os direitos dos consumidores. Então, é muito importante que seja realizado a denúncia para poder a fiscalização tomar ciência e futuramente, eventualmente, né, autuar a empresa. Sim, até porque é comum aquela questão, né? No judiciário, a gente lida com as indenizações pelos danos morais, danos materiais. E extrajudicialmente são as multas, né? Porque se a gente não denunciar, as empresas acabam se sentindo ilesas e com aval para cometer essas práticas. Sim, e com relação a essas especificações, né, que induz o consumidor ao erro, que antes da Black Friday era um valor, não é isso? E quando teve o evento promocional, ficou o mesmo valor, não é isso? A pergunta não foi essa? Essa então, mesmo. Normalmente os fiscais vão estar solicitando os preços que eram anteriormente para verificar se esse preço ele teve atualização ou não. Ou seja, se está mais barato ou não. Porque acaba que o consumidor não tem noção do preço que estava antes, porque por muitas vezes o consumidor não vai registrar, não vai tirar a foto, não vai ter o registro, mas o Procon Amazonas consegue atuar e solicitar das empresas que apresentem para a gente as especificações dos produtos. Claro, a gente precisa. Inclusive é assim que a gente combate, né? É muito comum para não virar uma Black Fraud, né? A Black Friday a gente precisa verificar qual era o preço que estava e qual é o valor de desconto que está sendo ofertado aos consumidores na época do evento promocional. Olha, muito bom. E nesse mesmo tempo, né, o que eu tenho observado? Que com essas promoções, Black Friday, os sites, muitas vezes a própria empresa ela muda um pouco do layout do site, né? Por exemplo, para chamar atenção, coloca aquelas tarjas pretas. E nesses casos em que a gente tem hoje vivenciado uma era de golpes, né? Uma era de golpes, a gente tem golpe do falso advogado aí direto, a gente tem golpe do aplicativo, que o aplicativo tem vírus, é ligação, são várias coisas, né? Então, nesse caso, digamos que chegou no meu celular uma promoção da Black Friday e eu fui lá, acabei caindo no golpe daquele aplicativo que nem existe. Lógico, tem que fazer um boletim de ocorrência, mas administrativamente eu posso fazer algum tipo de denúncia? Existe essa possibilidade? Sim, sem dúvida. Inclusive tem muitas denúncias, muitas reclamações, inclusive no setor do atendimento do Procon Amazonas, referente a golpe, né? Então é muito importante o consumidor, quando for abrir algum link, inclusive efetuar algum pagamento, verificar quem é o beneficiário desse pagamento, verificar se realmente quem está recebendo o valor é o CNPJ da empresa, né? Olhar no site da Receita Federal, na dúvida vai até o Procon, que a gente vai estar dando toda a orientação possível ao consumidor, mas é muito importante tomar esse cuidado, porque por muitas vezes esses boletos que é enviado para efetuar pagamento de um produto ou de um serviço, é um CPF que vai ser o beneficiário, então a gente já tem que desconfiar, né? Então sempre tiver um pingo de desconfiança, não efetuar o pagamento. Entendi. Isso. E ficar muito atento, né, doutora? Porque nesse momento em que os golpistas, eles mais atuam. Opa, a gente vai pegar uma maior quantidade de gente porque as pessoas estão propensas a fazer compras, né? E aí enviam pelo Instagram, pelo Facebook. Eu tenho inúmeros casos no meu escritório de pessoas que sofreram golpes pelo Facebook, pelo Instagram, e foram copiadas as páginas dos amigos e a pessoa foi ajudar o amigo e acabou que não era amigo nenhum, né? Mas a maioria dessas pessoas que caem no golpe não tem idade, né? Não. Assim, não existe. E outra, até as pessoas que estiverem ouvindo, que já caíram em algum golpe, não se sintam de forma alguma
nossa, como né, eu fui imatura, como eu faltou maldade. Gente, advogado cai em golpe, sabe? Não tem endereço, não tem posição social, não tem idade, não tem sexo, não tem nada disso. Qualquer pessoa está propensa a cair a um golpe. Então, assim, sempre que você vê alguma coisa, nossa, essa promoção tá maravilhosa. E aí você fica tentada a logo pegar o cartão de crédito, né? Vou logo colocar o número aqui para não perder. Abre uma outra página, se for no computador, vai lá no Reclame Aqui, vê a quantidade de reclamações que aquela empresa tem. Desconfie se, por acaso, como o doutor falou aqui, é uma empresa XYZ e o pagamento sai no CPF. Como que pode isso? Né? Melhor desconfiar do que ter uma dor de cabeça futura, né? Eu já vi diversos consumidores perderem um patrimônio alto e assim, e mesmo o advogado dizendo é golpe, as pessoas ficam alucinadas. E elas não, eu não vou perder, né? E acabam, então assim, dá uma respirada, né? Pensa primeiro, eu preciso disso, porque muitas pessoas também compram na Black Friday por impulso, né? Uma vassoura elétrica, né? O que a pessoa vai fazer, né? Então, vai segurar a vassoura do mesmo jeito. Então, parem, pensem, respirem, isso tudo faz parte, acho que depois da pandemia as pessoas ficaram muito ansiosas, né? E acaba você ficando ansiosa, você ficando propenso a fazer compras que você não precisa, né? E passem a desconfiar. É isso que a principal lição é: passem a desconfiar. Por mais que seja alguém ou algum site que você já está usualmente comprando, que você acredita que sai, volta de novo, vê se aquilo você está precisando. Eu acho que isso é um ponto fundamental nesse momento. Interessante. E os golpistas não estão de brincadeira. E não estão. Agora eles repetem até a nossa voz, porque o dia desse uma colega mandou num grupo, ela disse, gente, escuta isso. Replicaram a voz dela e mandaram para um cliente dizendo que que ele tinha ganhado a ação se passando por ela. E então realmente toda essa questão da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, eu não sei como que os golpistas conseguem pegar tanta informação dos consumidores, né, principalmente quando são empréstimos, né? Então eles pegam muitas informações dos consumidores que, nossa, tem toda a questão do processo judicial, né, de nós tentarmos responsabilizar o banco, né, aplicar a responsabilidade objetiva pelo vazamento de eventuais dados, mas é bem complicado, os golpistas estão profissionais mesmo. E assim, na Black Friday, o Procon, qual é o maior índice de reclamação desses períodos? Porque a gente acaba de sair da Black e a gente já entra no dezembro. Aí o dezembro a gente começa a fazer as compras das confraternizações, aí vem Natal, vem Ano Novo, enfim, fica aquela loucura o comércio, desde novembro. Bom, assim, os mais reclamados com relação a Black Friday é com relação à precificação mesmo, né? Que na maioria das vezes os fornecedores não estão expondo os preços, né, nas prateleiras, e com relação também à modalidade de pagamento no cartão também tem muita reclamação nesse sentido. E acho que as duas mais reclamadas a entrega, doutor, tem muita? A entrega é importante também, realmente. A entrega é um item que eu queria falar aqui, porque você compra, né, e aconteceu já muito comigo, você compra, o produto não chega, né? Ou o produto chega 4 meses, 5 meses depois, né? E nem era aquilo que você esperava que fosse, não era aquilo que estava na propaganda, né? E aí, o que a gente faz? Então, se eu comprei um aparelho e veio, né, só a capa do aparelho, era propaganda, uma propaganda que... Então, inicialmente, com relação a demora na entrega do produto, né, a gente precisa verificar qual é o prazo que foi estipulado pela empresa, e caso tenha ultrapassado, a gente pode exigir o cumprimento da oferta, né, no caso a entrega efetiva do produto, né, de imediato, ou então solicitar o cancelamento da compra com o estorno do valor corrigido, eventualmente. E com relação
ao produto que não foi entregue conforme é ofertado, né? É da mesma forma, a gente pode solicitar sim um cancelamento, né? E eventualmente também caminhar o processo aí para de fiscalização para fazer a apuração futura da empresa. Esse desconto. Lembrando dos 7 dias também, tipo, Os 7 dias, né? Os 7 dias é muito importante nesses casos, né? Porque a gente, internet, nós temos o direito ao arrependimento, né? Independente do que aconteceu, eu tenho o direito de me arrepender da compra. Justamente. 7 dias a contar na entrega do efetivo. Nós temos 7 dias para as compras presenciais, né? E para quem está de casa, quer saber qual é o prazo de arrependimento para as compras online? É o mesmo? Na verdade, prazo? é online que nós temos 7 dias, tá? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele fala que é fora do estabelecimento comercial. Ou seja, se um vendedor foi na porta da tua casa para efetuar a compra para vender um produto ou oferecer um serviço, tu tens o direito de se arrepender em 7 dias. Porque no código ele diz que é fora do estabelecimento comercial. Ou seja, vendeu pelo telefone, vendeu pela internet, vendeu na porta da tua casa, tu tens o direito de se arrepender em 7 dias. Com relação às trocas de produtos do direito ao arrependimento de compras presenciais, infelizmente o código não trata sobre esse Porque você prazo. viu a produto. Não trata. Diferente se tiver algum vício ou algum defeito no produto, aí já é outra situação. Mas com relação ao direito ao arrependimento, somente em compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Principalmente as online, né, doutor? Uhum. Porque também o consumidor tem que entender que essa questão justamente que eu estava falando, você fica ansioso e sai comprando. Aí depois pensa, nossa, eu comprei isso para quê? Se eu comprei presencialmente, eu não tenho direito a me arrepender. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou comprando. Aquele famoso trabalho de pesquisa, né? Exatamente. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente interagir um pouquinho, né? A gente até abriu uma caixinha de perguntas antes de começar o podcast. E aí tem algumas perguntas assim, como por exemplo, como eu consigo saber que essa loja é confiável? Se ela tem algum histórico de que ela foi multada por fraude ou até mesmo escândalos. A gente tem a internet hoje que a gente acha tudo. Mas existe alguma espécie assim de banco de dados para eu saber se essa loja é confiável ou não é confiável? O cliente pode procurar, eu oriento muito e eu vejo especificamente no Reclame Aqui. Eu vejo se essa empresa tem muitas ações, né? E aí existe o site do Jus Brasil, que você pode pesquisar se essa empresa tem muitas ações, danos morais, essas coisas. E principalmente nesses sites, o Procon dispõe de algum site para pesquisa? A princípio não, mas nós divulgamos sim o ranking de mais reclamados, né? Até mesmo para os consumidores tomarem ciência, né? Mas assim, um canal específico para verificar se existe reclamação não existe, tá? Mas assim, existe o Reclame Aqui, é importante tu olhar no site da Receita Federal para verificar se o CNPJ está ativo, né? Verificar toda essa questão de processo judicial é importante também, entendeu? Caso o consumidor tenha alguma dúvida, ele pode ir lá no Procon também, que a gente vai ajudá-lo a verificar. Eu não posso afirmar com certeza que uma empresa é confiável. Isso é um fato, mas ajudar a fazer com que o consumidor se sinta pelo menos um pouco mais à vontade de efetuar a compra, a gente pode tentar, sim. Ah, interessante. Porque é muito importante a gente ter esses acessos, né, as informações, como a doutora Rosana bem pontuou. Às vezes a gente vê a empresa tem vários processos. Eu, particularmente, quando determinadas ações, eu sempre vejo como é que está a situação daquela empresa no judiciário. Por exemplo, a gente tem aquela propaganda enganosa, aquelas empresas que prometem reduzir a parcela do teu carro em 50%. Aí promete essa redução milagrosa, quando chega lá não é bem assim, aí começa a cobrar valores da pessoa, dizendo que não resolveu, e quando vê, já está... Busca apreensão do veículo. Busca apreensão do veículo, de fato. Então, geralmente, quando eu tenho alguma situação dessa, eu já dou uma pesquisada, como é que está no Jus Brasil, se já está com muito processo, é porque ela já tem reincidência aí nessas cobranças. Principalmente na questão de quando o consumidor ele entende que é uma coisa, ele assinou e quando chega lá é outra. Porque eles prometem tudo na via administrativa. Doutora, e lembrando bem isso que você está falando, recentemente eu tive essa experiência, né? É meio frustrante, porque eu fiz a compra de um carro e a pessoa falou, não, eu vou conseguir a melhor taxa para você. Lembrando que, eu não sei se eu falei no início, mas eu fui 22 anos bancária, né? Então, eu trabalhei por 15 anos como gerente de banco
Então conheço esse caminho, conheço como é que funciona. E aí, na parcela que ele me passou a parcela, pague, não sei o que. Eu digo, não, te acalma que eu vou ler, né? Como uma boa advogada, eu tenho que ler. Aí fui ler, tinha seguro, tinha várias coisas penduradas na parcela, né? Eu não recordo agora quais eram os nomes, mas tinha seguro, tinha uma outra informação lá, um outro produto. Eu fui dizer, eu não pedi nada disso. Não, mas é obrigatório. Aí eu tive que utilizar a informação. Olha, eu sou advogada e isso não é obrigatório. A famosa venda casada. Exatamente. Não, e quando a gente não fala nada, aconteceu a mesma coisa comigo. Enquanto eu não falei nada, eu falei, olha, inclusive quando ela me mandou o contrato, a vendedora do meu carro, ela colocou uma taxa. E quando eu fui fazer o cálculo, na hora eu peguei e fui calcular, né? Só que eu tava fazendo... Quem foi fazer o teste foi um colaborador meu, né? Aí ele foi lá ver o carro tudinho, eu falei, quando tiver tudo ok, pede pra ela me mandar o contrato, que eu vou assinar digital e tu confere lá. Quando eu olhei, gente, descaradamente, ela colocou lá a taxa de juros no contrato de uma e a taxa pactuada da outra. Quando eu olhei o contrato, eu falei, tem uma coisa errada. Acho que foi isso que aconteceu. Aí eu peguei, liguei, eu falei, olha, não, tá certo. E eu não tinha falado pra ela que eu era advogada. Mas depois que eu falei, ela, eu vou ajeitar, vou ver o que aconteceu. Mas doutora, e aí... E o consumidor, que ele é vulnerável e não tem essa informação, como é que faz, né? Poxa, eu caí no conto do vigário, né? Porque na realidade a pessoa dá uma taxa 0,99 e aí você vai, quando você vê, você está pagando 1,99, né? Eu quero dizer para o consumidor que está escutando a gente que é reversível, que ele pode entrar com uma ação, que ele é reembolsado, inclusive existem situações em que ele, se for descontado alguma coisa que ele não deu o aceite ciente, é devolvido em dobro para ele, né? Inclusive, eu tive um período de experiência lá no Procon, né, num treinamento que a gente estava fazendo sobre superendividamento. E aí uma das reclamações da diretora, da responsável pelo NAS, eram vendas casadas, que muitas pessoas estavam pagando juros abusivos, contratos com valores exorbitantes por conta de adicionais de venda casada. Então, às vezes, a pessoa chegava com um contrato, várias dívidas, e ela estava pagando, além do empréstimo ou do que ela contratou, seguro, taxa, principalmente em veículo, que eles incluem muitos adicionais, né? Mas a gente tem uma outra perguntinha aqui que é muito interessante, que é falando sobre a Black Friday, mas em que sentido? Às vezes aqueles produtos realmente estão com desconto ou era uma queima de estoque? Comprei um produto que ele não é lançamento, ele não é novo, assim, no mercado, não é lançamento nem nada, mas ele já está lá há muito tempo, eu já sinto que é um produto velho, um produto antigo, mas está lá com desconto. A gente tem como diferenciar o que é uma Black Friday, o que seria uma promoção, digamos assim? Então, a gente consegue verificar através daquela fiscalização que inicialmente eu tinha explicado para vocês. O que é a Black Friday? É o desconto no produto, né? Então, sendo evidenciado que o produto ele estava num preço e por conta da Black Friday eles estão colocando um preço mais acessível ao consumidor, já tem a promoção aí, tá tudo certo. Então não tem como a gente verificar um produto de estoque ou não, assim, nesse sentido, mas mais com relação ao preço mesmo. Verificou que o preço está com desconto, acredito que já é benéfico ao consumidor. Muitas vezes, doutora, o próprio consumidor, se ele já é cliente de uma loja, é possível que ele detecte se é Black Friday ou se é promoção. Porque às vezes você é frequentadora de uma loja e você vê aquela tal peça, né? Você não gosta daquela peça. Aí a pessoa vai e coloca a peça que já está ali há 1 ano, você já frequenta a loja há 1 ano, entendeu? Como se fosse Black. E muitas vezes também, você manuseando o produto, dá para você verificar, ver a validade do produto. Isso é muito importante, né? Não é só alimento que tem validade, tem muitos produtos que têm validade. E aí você não manuseio, você consegue detectar se aquele produto está velho, se ele está, na hora que você vai mexer, se ele está quase quebrando.
entendeu? Isso Entendi. merece até uma reclamação, né? Junto lá à empresa, olha, vocês colocaram esse produto velho aqui para vender. A data de fabricação. Também, Exatamente. interessante. Isso. A roupa que tá suja, que tá manchada, que tá isso. querendo rasgar, isso daí tudo o consumidor tem que desconfiar. A pessoa tem que ficar atenta nessas situações. Ah, muito bom. Inclusive, o Reclame Aqui, ele tem um aplicativo, né? Que é muito mais fácil do que você abrir um computador, procurar um computador para você fazer um cadastro. Pelo próprio aplicativo você consegue estar aí, você de casa, consegue estar acompanhando essas reclamações. Porque tem pessoas que acham que essas reclamações elas são infrutíferas, mas não são. Inclusive, recentemente, né, nós tivemos aí 2 bancos, o Agibank e o Crefisa, que foram proibidos de oferecer serviços para aposentados e pensionistas do INSS por conta de violação de direitos. Então, essas reclamações, você que está nos assistindo, não é uma manifestação, uma reclamação infrutífera, ela traz resultados. Inclusive, como o próprio Dr. Neto falou, traz a possibilidade de ter uma fiscalização, de também, né, você conseguir aí que a empresa seja multada, porque ela já tem práticas reiteradas. Vocês não multam de primeira, né? Vocês notificam. A gente vai fazer o auto de constatação, né, para dar oportunidade para a empresa se regularizar. A partir do momento que ela não se regulariza, não apresenta defesa no órgão, a gente vai estar, sim, fazendo já a autuação da empresa. Isso que a doutora Cristiane falou é muito importante, porque assim, a maioria das pessoas não tem tempo, né, para fazer uma reclamação e aí diz, vou deixar isso para lá, só não vou mais aparecer aqui nessa loja. Não façam isso. Se vocês tiverem a oportunidade, reclame, porque o que acontece? As empresas elas vão crescendo e aí vão aplicando vão fazendo esse tipo de ilicitude, né? E aí as pessoas vão deixando para lá, então elas continuam crescendo, ninguém reclama e aí fica por isso mesmo. E se não denunciar, não tem como processar. A gente não tem como saber se aquela empresa e ajuda, inclusive, como um caráter pedagógico, como a gente utiliza muito esse termo, né, doutora, nas nossas ações, para que a empresa aprenda, né, a respeitar o consumidor. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas têm essa visão, não vou denunciar porque não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É até importante para você ter comprovação de que você fez denúncia, porque tem empresas, dependendo da prática, ela pode até sofrer sanções pelo Ministério Público, né? Então é muito importante. Então você que está nos assistindo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco do Pod Castelo, a Voz do Direito, e aproveita para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @Portal Castelo, estamos com o nosso Pod Castelo também no Spotify, no TikTok e no YouTube. Pod Castelo Finanças e Negócios, entrevistas sobre educação financeira, de que maneira podemos poupar dinheiro, organizar as contas pessoais e empresariais, as melhores ideias e negócios para o sucesso no empreendedorismo, a importância da inovação tecnológica aliada ao planejamento, visão estratégica e o uso de ferramentas adequadas para a satisfação dos clientes. Apresentação: Alohães. Acompanhe Pod Castelo Finanças e Negócios com a participação da população nas redes sociais do Portal Castelo. Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Feitosa e Alex Adam. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação: doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização: Castelo Connection e Portal Castelo.
Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast A Voz do Direito, falando de Black Friday com a doutora Rosana e com o doutor Neto. Mas eu quero dizer para vocês que no dia 20 estreou o podcast Obras e Prosas, falando de reformas, de construção, e você não pode deixar de conhecer esse podcastelo, que é muito importante para você que quer fazer sua reforma, quer dicas de material de construção. Todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas em cada episódio, então não deixe de assistir. E a gente voltando aqui para falar do direito do consumidor nesse período de final de ano. A gente queria saber, assim, quais dicas vocês dão para quem vai comprar na Black Friday, no final do ano, principalmente nesse período que muitas pessoas compram pela internet. Quais dicas, assim, doutora Rosana, falando pela parte de como advogada, o que é que você pode dizer para o consumidor que está nos assistindo? A primeira dica, doutora, é desconfie. A segunda é registre. Faz o registro, bate a foto com o celular, né? Bate o print, para que você tenha provas se caso seja necessário você entrar com uma ação de indenização, né? E aí, procure em outros, porque às vezes você está acostumado numa loja só, e aí a loja oferece um produto que é, vamos lá, R$500, está por 400. Será que 400 está o menor preço do mercado? Né? Então, procura em outros sites que muitas vezes você vai acabar se surpreendendo e achando um produto que estava na Black Friday na loja B, né? Na loja C, muito mais barato e com condições melhores de pagamento, né? Porque muitas vezes a loja coloca o produto e te condiciona só no Pix, né? E nem sempre você tem Pix para fazer. Às vezes você tem seus compromissos, né? Precisa daquele bem, gostou do preço, mas precisa parcelar. Então, assim, e achou uma promoção boa, é uma loja conhecida, é um site que você já está acostumado a comprar, ok, segue, faz o registro, vê se ele está o prazo de entrega, se vai te atender ou não, porque às vezes eles colocam essas informações também em letras muito minúsculas, né? Black Friday, mas entrega depois do carnaval. Poxa, eu queria aquela minha roupa para o Natal. E aí, como é que eu vou fazer, né? E aí sempre observa as regras, porque nem sempre as regras elas estão claras na promoção. Tem sempre um saiba mais. E aí você clica nesse saiba mais, que você vai ver situações que, isso aqui eu não concordo, então eu não quero, se é para o carnaval não serve para mim. A minha principal dica é essa. E pense bem se você precisa, de fato, do bem que você quer comprar, né? Para não se endividar. Eu acho que esse é um dos principais, né, doutor? Sem dúvida. Não cair no superendividamento. Mas uma questão também muito comum nesses períodos de compras, principalmente compras online, é a questão do frete. O produto está de R$99 e o frete está R$70. Compensa. Tem esse outro detalhe, né, doutora, que a gente tem que ver quando vai comprar online. Principalmente a questão do frete. Porque eu lembro, não sei se vocês acompanharam, teve vários memes de uma moça fazendo propaganda de uma loja lá para a banda do Sudeste, e ela disse assim, frete grátis para todo o Brasil, menos para a região norte. Aí, tipo, a gente não faz parte do Brasil, soa até engraçado, mas é real. A gente paga taxas muito caras. É verdade, isso me faz até lembrar aquela propaganda do sanduíche de uma certa hamburgueria, Sim, né? gerou polêmica. Ofereceu hambúrguer para todos os advogados e tal. E aí, como era no Amazonas, não podia. Não podia, por causa da E aí eu logística. quero dizer que gerou ações e indenizações, porque nós aqui do Amazonas fazemos parte, sim, do Brasil. Nós somos o maior estado do Brasil. Inclusive, se eles tivessem dado a promoção, teria pago menos do que com as indenizações, né? Exatamente. É verdade. Se tivesse dado o sanduíche, teriam... Ainda teria economizado, a gente ainda tinha aprovado, né? Isso. E Neto, nesses casos, doutor Neto, a gente já tem já se conhece, né? A gente acaba chamando de Netinho. Mas, doutor Neto, a gente trazendo já para a seara do Procon Amazonas, né? Certo. Eu sempre passo por lá e tá lotado.
Nesses períodos, vocês têm algum período em que o índice de reclamação ele aumenta? Períodos sazonais, por exemplo, mães, Natal, sempre em datas comemorativas normalmente vai aumentar um pouco mais, né? Por conta das compras, né? Mas assim, é como a doutora Rosana falou, nós precisamos orientar os consumidores para que não compre sem pesquisar, né? É importante, eu quero comprar uma televisão, se eu estou vendo na loja X, eu vou ver na Y e Z também para verificar o preço, não comprar assim, né? Então, é importante verificar para depois o consumidor não se arrepender, que voltando àquele assunto, né? Eles não vão ter jeito de se arrepender de um produto que está em perfeitas condições. Se ele comprou, não tem como ele voltar atrás. Então, é importante sim ele pesquisar toda essa questão também das informações claras e precisas ao consumidor, né, com relação à modalidade de pagamento, né, que acontece muito. O fornecedor ele não é obrigado a aceitar o pagamento em cartão de crédito, porém, se ele não aceita essa modalidade, ele precisa divulgar através de cartaz informativo, que é justamente para o consumidor não ser pego de surpresa. A partir do momento que ele é pego de surpresa, existe a prática abusiva e o PROCON pode autuar. Então, volto a repetir, você é até cansativo. A população precisa denunciar ao PROCON Amazonas para poder ele autuar. Até porque não pode nem reclamar da instituição se não está fazendo denúncia. Mas não faz, mas você denunciou. Exatamente. Senão a instituição vai chegar, a loja vai dizer, nossa, mas eu tenho 0 reclamação aqui. Olha o meu índice de satisfação, como é, né? Eu não tenho nenhum tipo de reclamação. Então, é importante a denúncia do consumidor, o registro. E outra coisa que o doutor me fez lembrar, doutora Cristiane, é o seguinte: muitas vezes a gente faz compra nesses sites, nesses mega sites, né, de venda do varejo e tal. Nossa, peguei uma promoção no site A, não sei das quantas, no site, naquele amarelinho e tal. E aí a população esquece de prestigiar as lojas que são da tua cidade. Você já procurou um gerente e mostrou a oferta que você viu na internet e pediu um desconto? Eu acho isso muito válido, porque muitas vezes o gerente consegue chegar ao preço ou até menos. E aí você até se fideliza, porque aí se você tiver um problema, você tem a quem recorrer, né? Porque a pessoa tá lá na loja, então ela tá física, né? É igual as fintechs, né? Como é que você resolve problema? Cadê o gerente das fintechs, desses bancos que não são bancos, né? Como diz aquele nosso conterrâneo, quem é o CEO? Quem é o CEO dessa empresa, né? Você não vai encontrar o CEO. Então, é importante, porque você, além de estar valorizando o teu mercado, o mercado consumidor local, você também pode estar adquirindo um desconto maior do que aquele visto. Porque às vezes é muito prático pra gente, né? A gente está com o celular na mão, né, doutora? Eu vou comprar isso aqui. E às vezes você está comprando o triplo do valor, né? Tem o mesmo produto na loja perto da tua casa ou na loja, né, no shopping que você frequenta. Então é importante também o pedido, porque às vezes as pessoas esqueceram de pedir, né? Eu vejo que as pessoas esqueceram de pedir e o gerente está ali para isso. O gerente está para... O senhor consegue um desconto para mim? Puxa, por favor, e tal, sair da minha casa. Eu podia ter comprado, né, no telefone, online, vir aqui lhe prestigiar e tal, né? Eu acho muito válido isso. No modo geral, vamos pechinchar, né? Justamente. Aquele não a gente já pediu um desconto, isso, né? Exatamente. O não você já tem. E um outro problema que a gente tem enfrentado e vivenciado com alguns clientes, consumidores, né? É que alguns problemas das compras online comprei o produto veio com defeito, mas foi debitado o limite do meu cartão. E aí eu entrei em contato com a operadora, reclamei e continuou cobrando no meu cartão. Isso tem sido muito comum, como por exemplo, devolvi recentemente um produto que eu comprei e veio com defeito. E eu não queria mais. E aí ficou lá, eu parcelei de 3 vezes e aí entrei em contato com a operadora não cancelou, gerou todo um transtorno e eu fui cobrada, né, da fatura integralmente. Então, nesses casos, como é que a gente resolve, né? Se você entrou em contato com o saque, e aí, doutora, parece que esse negócio aí acontece com muita frequência, né? Porque eu também comprei uma passadeira, né? E aí o que aconteceu? A passadeira chegou com defeito. Para eu conseguir falar com o saque da empresa foi muito difícil, mas consegui. Eles mandaram um pack reverso, mandei,
o produto de volta e eles me disseram, ó, com 15 dias a gente vai devolver o dinheiro para a senhora, porque a gente não tem o produto em estoque. Ok, estou esperando. Eu esperei, já tem 3 meses, e ontem eu dei entrada com uma ação, né, para receber o valor e uma indenização com dano moral, porque eu perdi meu tempo útil, que eu podia estar fazendo alguma outra coisa, né, Ficou sem a passadeira. resolver, fiquei sem a passadeira, minha roupa amassada. E é isso. Então, assim, não deixe pra lá, gente. Não né? deixe. Procurem Olha, os direitos de vocês. Eu não conheço nenhum advogado. Procure um advogado da sua confiança, né? Que você tenha afinidade, né? E que ele vai lhe ajudar, com certeza. e tem mais uma situação. Por exemplo, nesse caso, a minha cliente, ela usava muito cartão por conta de milhas. E aí o limite dela, ela fez a compra foi cancelada, porque veio com um produto com defeito, e ela devolveu, e o limite dela ficou totalmente comprometido, e ela teve que pagar a fatura integral para não cair no parcelamento, aí ela ficou sem dinheiro, sem cartão, e foi todo um transtorno. E ela Você já era o dever de indenizar, né? Sim, e ela passou o maior constrangimento, que ela foi no supermercado fazer uma compra, e quando chegou lá, o cartão não passou, e aí falaram, olha, seu cartão já tá ok, já foi cancelado. Quando ela foi ver, não tinha sido. Gente, ela chegou lá no escritório assim, bufando de ódio. Fora quando o fornecedor cobra o frete do consumidor para fazer A devolução do produto, né? Produto. O que não deve acontecer. Exato. Porque comprou pela internet e o produto não serviu, eles têm que pagar, que chama o PAC reverso, né? Você tem todo um trabalho, tu tem que ir no correio, levar, embalar e tudo, mas eles têm que pagar o frete de volta. Perfeito. Muito bem colocado. Inclusive aqui, eu não sei se no Procon Amazonas vocês têm algum controle de ranking de empresas com mais reclamações, no período geral, porque o Procon divulga de vez em quando, né? Então, nesses casos, qual é o ranking aí? Então, o ranking normalmente é mais com relação às empresas de Telefonia. serviço essencial, no caso, né? Água, energia. Eu não estou querendo dizer aqui que as empresas são ruins, mas como todo mundo utiliza água e energia, normalmente vai ficar no ranking água e energia, obviamente, nos primeiros locais. E depois vem as instituições financeiras e depois vem as telefonias. Com telefone e internet. Exatamente. Olha, e aqui, né, com base nos dados que a gente tem do Reclame Aqui, as empresas online com mais reclamações, principalmente nesses períodos de vendas, entram aí Magazine Luiza Online, a ABMEX, que é pagamentos inteligentes, a Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, Épocas Cosméticos, Carrefour, Kabum, Avon e Natura. Do ranking de reclamações de vendas de produtos online. Ainda bem que o Boticário não está aqui, é por isso que eu gosto do Boticário. E aí a gente tem essa possibilidade, como bem colocado pela doutora Rosana, reclamação no Procon, essa possibilidade do consumidor não só observar que ele tem aquele direito, mas também ele garantir de que aquelas empresas elas não vão mais cometer essas tais práticas, né? Inclusive denunciem, é muito importante, a gente comentou aqui que essas denúncias elas não são em vão, não são infrutíferas. E aí, a gente queria saber as redes sociais. Doutora, você utiliza rede social, Instagram, Facebook? Sim, utilizo. Pode falar suas redes sociais para quem está lhe assistindo poder lhe seguir também. Aquela. É adv. Peraí, doutora, que eu não sei da Imagina. É ponto Rosana Aguiar. Pronto. A doutora Rosana utiliza só o Instagram ou mais uma outra rede social? adv._rosana.aguiar, tá? Eu utilizo para atender os clientes mais o Instagram mesmo. Ah, que legal. E o doutor Neto, eu gostaria rapidamente, antes da gente encerrar o nosso episódio, que o doutor compartilhasse um pouquinho do seu projeto Anjos da Vida, né? Eu já conheço o doutor. Pela oportunidade. É muito importante, eu admiro muito esse projeto. O doutor Neto, ele se veste até de super-herói, né? Entrega brinquedo, alimentos, principalmente nesses períodos, né, de festividade. Então, Neto, fala um pouquinho pra gente desse projeto e convidar quem tá aí de casa que quer assistir. Então, gente, além de advogado, eu também tenho esse projeto social, eu sou idealizador.
que é o Anjos da Vida. Quem quiser participar, fique à vontade. Eu vou deixar aqui também minhas redes sociais, que é netoamorim.adv. Quem quiser, tiver interesse em participar, pode mandar uma mensagem lá para mim. E também para tirar dúvidas sobre o direito do consumidor, também não tem problema. O meu perfil é profissional, pode mandar mensagem à vontade. E deixo também aqui novamente os canais de atendimento do Procon Amazonas, que é o 0800 092 1512, e temos também os e-mails da fiscalização e do atendimento. Da fiscalização é fiscalização.procon@am.gov.br. Então, o consumidor denuncie. Olha, muito bom. Esse projeto, né, a gente não precisa ajudar só em finais de ano, Dia das Crianças, mas sempre que a gente tem uma oportunidade, que a gente pode, digamos assim, abençoar a vida de alguém, não é que a gente tenha interesse em receber em dobro. Mas quando a gente faz algo de coração, ajuda com alimentos, material escolar, às vezes a mãe não tem como comprar um caderno, um lápis para o filho. Eu já vi vários colegas irem para o interior e ajudar crianças carentes com um lápis e um caderno. Gente, vocês não têm noção de como isso faz a diferença. O Neto sabe, a doutora Rosana sabe. Inclusive, eu já tive até a oportunidade de participar de uma ação que a doutora Cristiane fez já também. Sim, foi muito bacana. Não só eu participo dessas ações sociais, mas a doutora também está de parabéns com as ações dela. Eu já tive a oportunidade de participar de uma ação dela e foi maravilhoso. Nós fomos arrecadar fraldas e absorventes, né, para entregar numa instituição que acolhia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e até mesmo com gravidez precoce. E nossa, foi muito bacana, assim, foi uma experiência muito boa. Todo ano eu procuro fazer um evento desse. E claro, você que está aí de casa, que está nos assistindo, que segue as nossas redes sociais, é muito importante você contribuir um pouquinho. A união faz a força, né? E vai que sai daqui uma ação social entre a gente, né? A ação social aqui do podcast, já pensou? Ia ser legal, né? Vamos sentar para falar sobre, é muito importante. Eu também tenho uma vasta experiência, participei na época em que eu trabalhava na instituição bancária de uma instituição que tratava diretamente da educação de crianças carentes, né? Durante muito tempo. E também já participei de um grupo que é de Papai Noel, esqueci agora o nome do grupo, mas que ele sai pelos interiores, doutor, você deve até saber. Legal, eu já vi, já sei qual é. De barco, entregando presentes. Eu acho que eu já vi também. Amigos do Papai Noel, ele é muito... Eu conheço esse projeto. Isso. E é muito legal, eu sou do interior e, gente, faz uma diferença muito grande. E aproveitando, doutor, é assim, já que a gente está falando de Black Friday, as pessoas vão comprar bastante, né? Comprar roupa bastante, aí já pega aquela roupa que você não usa mais, já separa, né? Para doar para alguém, porque tem muita gente, às vezes a gente pensa, imagina assim, a situação não tá das melhores para você, imagine para outras pessoas, né? Sim. Você vai hoje no supermercado, você não gasta menos do que, com R$200 você não compra nada, né? Então, e a pessoa que ganha um salário mínimo, né? Que tem filhos e tudo. Então, acho que é muito válido a gente ajudar também nessas ações. Tem muitas empresas que pedem, né, e arrecadam doações. Então, compra no Black Friday e já tira aquilo que você não usa. Principalmente para quem gosta de comprar, eu gostei, tá tudo na promoção na Black Friday, eu vou comprar um monte, vou renovar o guarda-roupa. Já que você vai renovar... Pegue as peças que você não usa mais e doe para quem está precisando. Isso, inclusive, a gente tem muitas instituições, né, que recebem essas doações. E até eventos, né? A gente tem, por exemplo, a Abrigo Moacir Alves constantemente faz feijoadas. Né, uma instituição que eu conheço, já fui voluntária em alguns trabalhos lá, eu acho muito legal. Então, para mim foi um prazer receber vocês aqui. Sintam-se à vontade. O Portal Castelo e o Pod Castelo está de portas abertas para vocês, para os projetos, para compartilhar informação, que é o nosso objetivo. E a gente aguarda vocês nos nossos próximos episódios. E não deixe de assistir o Obras e Prosas, que estreou agora dia 20 de novembro, tá? É um episódio muito especial de lançamento e eu aguardo vocês lá também.
Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Novidades na programação do Portal Castelo: engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.